Boa noite a todos, bem-vindo à nossa casa, né, o Centro Espírita Paulo Ortiz. Nós estamos trabalhando online, né, desde que iniciou a pandemia e do Covid-19, e nós estamos em comemoração ao centenário do Centro Espírita Paulo Ortiz, que vai fazer 100 anos agora em agosto desse ano, e todos os meses nós estamos, então, promovendo uma palestra especial para comemorarmos esta data tão importante para a nossa casa. Então, é um prazer estar aqui com todos vocês, e para iniciar essa palestra, nós pedimos que vocês nos acompanhem, então, numa prece inicial. Vamos, então, neste momento, agradecendo a espiritualidade maior, nos unindo a Deus, nosso Criador, a inteligência suprema, nos unindo a Jesus, nosso Mestre, e pedindo que Ele abençoe a cada um de nós, a todos aqueles que estão aqui nos acompanhando, a todos os trabalhadores do Centro Espírita Paulo Ortiz, que a espiritualidade maior possa abençoar o nosso palestrante de hoje, que é o Carlos Abranches, e que a gente possa continuar nesse lindo trabalho e a nossa casa, né? Que é o Centro Espírita Paulo Ortiz. Muito obrigada e que assim seja. Então, hoje, quem vai fazer a palestra para nós é o Carlos Abranches. O Carlos Abranches, ele vai falar para a gente sobre o que é ser espírita hoje. E antes, eu vou falar um pouquinho, né, sobre o Carlos Abranches. Todo mundo conhece, não é muito conhecido, né? Ele é muito conhecido, mas ele é, além de ser conhecido, né, na TV, ele é escritor, ele tem 7 livros lançados, entre eles Vozes do Espírito, As Estações do Espírito, Cantar é Mover o Dom, Quando a Meta é Ser Feliz, e ele é colaborador do Centro Espírita Jesus de Nazaré e da USE, e é evangelizador da infância e da juventude há 40 anos. Então, é com grande prazer que a gente convida, então, Carlos Abranches para fazer, então, a palestra de hoje sobre, então, o que é ser espírita hoje. Boa noite, Carlos. Bem-vindo aí. Boa noite, a palavra Nancy. fica aí com você. Isso, tá bom. Obrigado, Nancy. Obrigado, Nancy, pelo carinho. Obrigado, Tirone. Obrigado, Willy e todos os irmãos do Centro Espírita Paulo Ortiz, que completam um século de existência. Imaginem, toda vez que eu falo em alguma casa que tem mais do que 10 anos de existência, eu já fico muito satisfeito, porque esse é o período que os espíritos dizem que a casa passa por provações bravas para poder consolidar os seus propósitos. A casa nasceu, muito provavelmente, na espiritualidade. Aqueles que assumiram a responsabilidade da implantação vieram e começaram a se reunir num determinado momento, no momento certo, para a execução física da casa, a construção da casa. E os primeiros 10 anos são aqueles dos ajustes, das perseguições cruéis, das tentativas que as trevas têm de não permitir que o trabalho aconteça. E a gente sabe que depois disso, a casa, toda casa que vence essa primeira barreira, a barreira de levantar o voo, a quebra das resistências, começa a ganhar um amparo diferenciado da espiritualidade, porque interessa para o Cristo, interessa para o movimento de implantação da regeneração na face da terra, casas espíritas, templos religiosos fortalecidos pela prática do bem, da caridade e da consciência, da autoconsciência. E quando uma casa como essa chega a 100 anos, é multiplicar por 10 esses esforços todos. Então, quando a gente vê que a casa alcançou esse nível, é porque os trabalhadores das gerações que foram chegando aceitaram realizar o compromisso dos desbravadores, daqueles que foram abrindo os caminhos, que com o passar do tempo foram deixando o corpo físico e assumiram as tarefas de acompanhar o crescimento da casa do mundo espiritual. Os fundadores estão aí, presentes, para dar continuidade a essa tarefa, sobretudo a tarefa de construir uma nova identidade do cristão dos tempos modernos. Essa sociedade tão difícil,
em que estamos vivendo, uma sociedade tão trabalhosa, um mundo tão líquido, no dizer dos sociólogos da modernidade, em que as coisas não ficam, porque o compromisso com o consumismo, o compromisso com o imediatismo, é maior do que o compromisso com o mergulho nas profundezas da busca de si mesmo. Então, quando nos colocamos nessa condição de sermos pessoas amigos da verdade, nós nos classificamos na condição de trabalhadores do bem, porque a verdade foi a palavra escolhida por Jesus para definir o seu trabalho como grande orientador da codificação espírita. Ao colocar-se como Espírito Verdade, que nas traduções iniciais colocava-se ali o D, o Espírito de Verdade ou o Espírito da Verdade, para dizer que a verdade é um valor que não tem espírito. Mas o Espírito Verdade foi o pseudônimo usado por esse nosso digno governador espiritual da Terra. E para aqueles que tenham dúvida que o Espírito Verdade foi Jesus, é só pesquisar no Evangelho que está tudo lá. Allan Kardec deixou a chave lá no final do Livro dos Médiuns e também no Evangelho segundo o Espiritismo. É só estudar que descobre isso. Jesus presidiu a implantação dessa terceira perspectiva da face, da justiça e da misericórdia na face da terra. Tudo começou com essa visão da justiça com Moisés, depois do amor com o próprio Cristo, e depois da verdade com Allan Kardec e os espíritos benfeitores. Essa visão do mundo, renovada através de uma percepção mais depurada, mais apurada, é aquela que casas espíritas de longa existência nos permitem entrar. Quando o jovem chega para a evangelização, quando a criança chega para a evangelização, depois vai para a juventude, depois para a maturidade jovem, e depois para a maturidade plena, e depois para a terceira idade, a gente percebe que quando a casa oferece condições para uma reflexão aprofundada, a gente fica profundamente feliz de perceber que essas concepções nasceram de um estudo sério e aprofundado da doutrina dos espíritos sobre o seu tríplice aspecto. E isso, para aqueles que têm olhos de ver, veio trabalhando uma nova concepção, uma nova identidade do homem diante do trabalho, diante da família, diante de si mesmo, diante da natureza, perante Deus, perante todas as forças onde a vida se manifesta. E essa nova identidade é a identidade do talento. A parábola dos talentos se faz viva hoje na nossa vida, porque o movimento é a grande identidade das pessoas de talento. Eu andei lendo, volta e meia eu leio e releio o Novo Testamento, porque nós somos amigos do Novo Testamento, compreendemos e estudamos com os olhos da razão o Velho Testamento, mas o Espiritismo é profundamente afeito à mensagem do Cristo, e ao refazer as leituras, eu comecei a identificar que algumas sentenças, algumas proposições de Jesus sempre foram construídas com base em verbos de ação. Então, ide e pregai. Olha o ide, do ir. O pregai, que é sair para falar. Batei e abrir-se-vos-á. Eu preciso tomar atitude. Pedi e obtereis. O semeador, eis que o semeador saiu a semear, ou seja, ele saiu de um ponto A e foi para o ponto B, semeando pelo caminho. Isso mostrando o quê? Que todos nós precisamos colocar verbos de ação na nossa vida. E o Cristo sempre foi um homem de ação. Sempre foi esse ser que saiu a pregar. Que vá e não peques mais, como diz ele, para aqueles tantos que ele andou curando pelo caminho. Ou seja, é preciso que a gente tome conta da nossa vida nos dias atuais com esse foco, o grande desafio de encontrar um elo entre a solidez dos princípios que nós abraçamos com a flexibilidade e a resiliência da modernidade, sempre em ação, sempre para frente e sempre para o alto. Então, essa é uma nova dinâmica, a dinâmica proposta pela transformação pessoal, pela automodelagem, pela
pelo autoconhecimento, uma transformação íntima que nos coloca no patamar de pessoas, de seres humanos, disponíveis para o trabalho do bem. Emmanuel fala que aquele que leu uma página do Evangelho já está convocado compulsoriamente para trabalhar em nome do Cristo. Então todos nós estamos convocados, nós que passamos a vida lendo, estudando, vendo, acompanhando. Então essa estrutura que veio sendo construída a partir de cada leitura ou de uma releitura, eu outro dia vi que eu estava lendo pela 12ª vez a coleção de André Luiz. E a cada leitura tem uma coisa nova para descobrir. Puxa vida, então a gente vai vendo quanto isso vai mexendo com a gente, né? Vai construindo uma positividade dentro do trabalhador para que ele não sucumba às pressões do mundo tumultuoso em que vivemos, nesse período turbulento em que a humanidade está sendo convidada a uma autorreflexão severa. E a resistência e a teimosia de alguns estão provocando mortes, estão provocando contaminações, porque não aceitam, porque não suportam, não estão preparados para essa viagem para dentro de si. Então, essa estrutura de positividade é construída com base em alguns pilares que o estudo da espiritualidade nos traz. Falar da figura do espírita hoje é falar de uma estrutura de positividade construída com base na esperança, esperança por dias melhores, esperança por tempos melhores, e também numa experiência de autocuidado. A gente vai se blindando dessas condições menos felizes ao aprender a responder a aspectos importantes da nossa vida, que é aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deve e aquilo que a gente pode. Porque daí, ter um contato com a nossa paz interior, e todo mundo está buscando paz, e está difícil encontrar, porque tem gente que está loucamente perdida na ansiedade desses dias modernos, desesperados e alguns mergulhando nos contextos da depressão, porque não conseguem fazer essa resposta. Quer dizer, a paz interior depende muito da resposta a essas 3 questões. Eu quero, eu posso, eu devo. Porque nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, nem tudo que eu devo eu quero. Então, paz interior é a capacidade de eu fazer com que a resposta a essas 3 questões ocorram na minha vida, para que eu defina que aquilo que eu quero é aquilo que eu devo e é também aquilo que eu posso. Quando eu consigo resolver isso, eu consigo avançar e manter um padrão de equilíbrio razoável, fazendo com que a dinâmica da doutrina espírita mergulhe profundamente nas raízes da minha presença no mundo. E aí eu percebo que só dessa forma eu vou ter condições de contribuir com alguém. Eu vou ter condições de ajudar o próximo. Porque para ajudar agora, eu preciso viver no futuro do meu tempo. E a doutrina dos espíritos é exatamente a confirmação do futuro que veio morar no nosso presente. Quando eu ouço alguém que perdeu um filho, quando eu ouço alguém que perdeu um parente por causa de uma doença como essa que está aí, eu ouço esse alguém com os ouvidos do futuro. O Espiritismo é profundamente consolador, porque ele já me revelou que essa pessoa que partiu não morreu. Ela apenas voltou para uma realidade básica, original, para a qual todos nós voltaremos. A gente aprende a inverter o jogo ao não considerar o corpo físico o fim de tudo, mas a transição para experiências mais permanentes e não transitórias, que é a permanência na vida espiritual. Então, para a gente poder treinar esse tempo novo, a gente pode pensar: o que eu devo querer? O que é o querer na dimensão dos 3? Eu quero, eu posso e eu devo. Sim, eu quero um mundo melhor. O espírita dos tempos de agora é aquele que deve querer um mundo melhor e trabalhar pela sua transformação interior para construir um mundo melhor através de um ideal prático. O espírita não é um ser contemplativo, muito embora ele se emocione com uma visão ideal da natureza, com uma visão ideal de uma criança que chega com sua pureza e traz a presença divina através da sua
da sua vida, da sua espontaneidade, da sua presença natural. Então, o meu ideal bem vivido é o ideal de transformar o mundo num mundo melhor. Mas também eu quero uma comunidade de esforços. Eu quero uma comunidade que se traduza na casa espírita que eu frequento, na escola que eu estudo, nas aulas que eu dou dos meus alunos, no trabalho que eu exerço na minha profissão. Eu quero fazer disso um mundo melhor. Para isso, eu preciso me alinhar. Eu quero ter uma família, sabendo que a família, num mundo tumultuado como esse, é um grande refúgio para o meu acolhimento psíquico. Mas a minha vida não se faz apenas daquilo que eu quero, mas também daquilo que eu devo. Então eu devo investir em mim. Eu devo investir nas minhas necessidades pessoais. Eu devo investir na minha individualidade. É a hora em que a solidão se faz necessária. Há momentos de solidão e eu não posso fugir deles. Porque, segundo diz André Luiz no livro Agenda Cristã, Jesus esteve sozinho em momentos cruciais da sua jornada na Terra. Logo, a solidão não pode ser um problema para mim. Então, eu devo me preparar para isso. Eu devo ter condições de criar uma área de segurança estrutural em torno dos meus propósitos, para que eu os cumpra e não me perca nas distrações da jornada. Eu certamente vou ter momentos áridos na minha caminhada, mas a vida se incumbe de colocar alguns oásis pelo caminho. Eu só não posso ficar parado neles. Eu preciso transformá-los em possibilidade de fortalecimento para prosseguir a fazer aquilo que eu devo fazer. E para fazer aquilo que eu posso, é importante eu entender a necessidade de reorganizar o meu tempo. Diz um ditado persa muito interessante que diz assim, que o Senhor encontrou-se com Deus no deserto e ele me falou a esse Senhor dois dos maiores males da humanidade: a pressa diante do tempo e a lentidão diante da oportunidade. É interessante ver que o ditado persa fala que o homem encontrou-se com Deus no deserto. Numa leitura metafórica, o lugar em que nós nos encontramos com Deus, conforme diz os Espíritos no Livro dos Espíritos, é na consciência, é onde Deus mora em nós. E a mensagem da vida é sempre essa: fique atento para não desperdiçar o seu tempo e não ser lento diante das oportunidades de crescimento que aparecem. Então, esse poder reorganizar o domínio do tempo é fundamental para a gente poder avançar rumo a uma vida melhor, rumo a experiências que vão nos dignificar e vão fazer com que nós possamos nos colocar psiquicamente em condições de trabalho. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Quando colocamos essa expressão atribuída a Francisco como prática da nossa vida, a vida entende, a vida maior entende, e coloca tarefas a serem cumpridas por nós outros que estamos nos candidatando a sermos pessoas melhores durante a jornada. E nós nos tornamos melhores à medida que vamos tornando melhores aqueles com quem nós convivemos. E essa é a grande jogada da vida. E esse é o grande chamado do Espiritismo ao afirmar que fora da caridade não há salvação. Não fora da igreja, mas fora do espírito de serviço. Então, quando a gente se coloca em condições de servir, a gente sabe que o serviço, o chamado pode ser a qualquer momento. O chamado pode ser agora em casa, pensando em alguém, a gente tendo a capacidade de redefinir prioridades, de não perdermos tempo mais com as distrações, com as ilusões da jornada, entendendo que a gente se faz importante na vida quando a gente se faz importante para uma criança, quando a gente se faz importante para a nossa família, para a nossa comunidade. E aí a vida vai oferecendo tarefas
que vão se ampliando à medida que vamos amadurecendo na fidelidade à execução das tarefas anteriores. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, por isso dar-te-ei o muito. Lá na parábola dos talentos, quantos talentos nós temos? Um tem o talento da palavra, ótimo, então ide e pregai. Outros têm o talento do silêncio, sabem ouvir muito bem, ótimo, ide e exemplificai. Outros têm o talento da mediunidade, excelente, a arte de silenciar-se nos seus próprios reclamos pessoais para permitir que, através da sua sensibilidade, alguém que está sofrendo chegue e receba o bálsamo do esclarecimento doutrinário, do esclarecimento espiritual. Se o seu talento se soma a outros, você tem a capacidade de ganhar dinheiro. Tem gente que tem uma habilidade, faz assim, o dinheiro cai na mão delas. Impressionante. Então, que esse talento possa multiplicar possibilidades de geração de vida em outras famílias, aplacando as necessidades extremas de tantos. Então, esses múltiplos talentos que são oferecidos podem e devem servir para o nosso crescimento pessoal, para que a gente tenha a capacidade de nos realinhar com o nosso projeto reencarnatório. Porque muitos seguem a vida sem se lembrar que tem um benfeitor espiritual que assinou consigo, avalizando, levando esse projeto para espíritos superiores também assinarem, com o qual, esse benfeitor espiritual, nós precisamos ter um alinhamento de intenções, de vez em quando batendo um papo, conversando para ver como é que está a jornada. Nós precisamos saber como estamos nos saindo. A vida manda alertas de vez em quando para que a gente não saia da rota. E às vezes isso gera crise de consciência. Agora, só tem crise de consciência, gente, quem está avançando. A gente não pode ter medo de ter crise de consciência. A gente não pode ficar preocupado se alguns conflitos surgirem. Muitas vezes é na superação desses conflitos, na ressignificação da jornada, que a gente acha o nosso ponto e a gente amadurece. Pontos de vista que não servem mais, envelheceram, ficaram arcaicos e ultrapassados, precisam ser eliminados da nossa maneira de viver. Quando a gente tem algum conflito, é sinal que a gente não está parado. E essa jornada está só começando. É como diz o escritor Michel Quast, um escritor que sempre pensou muito em Jesus, quando elaborou seus pensamentos. Ele dizia acerca da transcendência. Transcender é fazer além do que nos é pedido, é ir além daquilo que nos foi proposto. Ele diz assim, que há 3 grandes nascimentos na vida do homem. O primeiro é sair do ventre da mãe para existir perante ela e perante o pai. O segundo é sair do ventre da família para existir na sociedade. E o terceiro é sair do ventre da terra para existir perante Deus. Então são 3 existências numa só. Eu saio lá do ventre da mãe e nasço para o meu pai e a minha mãe, constituindo a família. O segundo, quando chega a hora de bater as asas da independência pessoal, é sair do ventre da família para existir na sociedade, oferecendo tudo o que a gente tem a oferecer. Acho que essa é a fase de todos nós aqui. Muito embora alguns possam, agora que estão nos assistindo, estar vivendo a primeira experiência de pai ou de mãe, vendo um filho nascer dentro do seu próprio lar. E, por fim, sair do ventre da terra, que é quando eu saio do âmbito das minhas necessidades pessoais e mergulho na arte de compartilhar as necessidades da comunidade da qual eu faço parte, sendo importante para o meio no qual eu fui inserido. Dona Joana de Ângeles fala pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco que nós devemos semear onde fomos plantados. Devemos florescer no ambiente em que fomos inseridos. Então é muito importante a gente, no contexto da família em que a gente se encontra, a gente oferecer o que tem de melhor. Essa é a hora da multiplicação dos talentos.
já que o talento nos remete ao movimento, e espírita parado não dá certo. É igual água, por mais límpida que seja, parada no canto, apodrece. Igual a enxada que você compra lá na loja chique de materiais de construção, que você vai mexer no jardim de casa e deixa lá, e esquece da enxada. A enxada enferruja, se não for mexida. Da mesma maneira, nós, para mobilizarmos todas as nossas forças, a gente tem que colocar em prática e usar os verbos de movimento, verbos de ação que o Cristo propôs no Evangelho. É por isso que o pensamento cristão é um pensamento de expansão de consciência. E é por isso que Emmanuel diz que espírita que não progride por 3 anos consecutivos permanece estacionário. E isso vira um problema para ele. Vira um problema. Vou citar apenas um exemplo. Lá no capítulo 10 do livro Os Mensageiros, livro 2 da série de André Luiz, estão lá André Luiz, Aniceto e Vicente. Aniceto e Vicente são seus instrutores nessa obra. Eles estão num grande anfiteatro onde há uma palestra para pessoas encarnadas e desencarnadas. E André Luiz é levado por Aniceto e Vicente a conhecer algumas pessoas que tiveram projetos reencarnatórios que não deram certo, porque a pessoa não mobilizou a vontade suficiente para poder colocar em prática tudo aquilo com o que se comprometeu quando dá volta para o corpo físico. E eles encontram lá o Joel. E aí o instrutor fala: como é que você está, Joel? Você estou ainda bastante tonto, cambaleante, mas eu estou melhorando, a coisa está começando a ficar melhor. E aí depois, quando a palestra começou, André Luiz chamou assim o Aniceto e falou assim: o que aconteceu com ele? Esse rapaz renasceu com a estrutura perispiritual toda preparada para um trabalho iluminado e missionário na mediunidade. Ele viria com uma mediunidade muito rara, que é daquela de, ao conversar com alguém, ele teria portões abertos, portões mentais abertos para adentrar no passado da pessoa, para ajudar a pessoa a encontrar as causas dos seus dramas atuais. As causas atuais das aflições podem ter causas anteriores. E ele tinha essa possibilidade de identificar em encarnações passadas onde estavam as tramas, os dramas e os traumas daqueles que, de maneira sofrida, o procuravam. Só que quando ele se percebeu nesse contexto, ele começou a olhar para trás e identificou nas pessoas que frequentavam a casa espírita com ele personagens do seu próprio passado. Então ele identificou um ex-padre da cidadezinha onde moravam, reencarnado ali, trabalhando no centro espírita. Identificou um fulano que tinha brigado com cicrano, estavam todos dentro da casa espírita, todos trabalhando com ele. E ele começou a estudar o próprio passado. E ele viu veracidade nessas percepções e começou a investigar-se, a auto-investigar-se. E aí ele começou a perceber que tinha muita coisa para descobrir, foi descobrindo suas múltiplas encarnações e, apesar dos alertas, ele não deu muita atenção para isso. Enquanto as pessoas o esperavam no trabalho da casa espírita, ele ficava nos laboratórios da própria autopesquisa investigando a si mesmo. Ou seja, consumiu a energia vital, gastando-a egoisticamente em torno dos seus próprios interesses. Imagina a situação: desencarnou em estado lastimável e, segundo Aniceto e Vicente, falando com André Luiz, estava demorando para resgatar, porque quando ele gastou a energia que deveria ter sido usada para beneficiar a humanidade, gastou em si mesmo, ele se perdeu completamente e estava com todos os desequilíbrios advindos de uma situação como essa. Olha lá, o caso de Joel, capítulo 10 do livro Os Mensageiros, muito interessante. Do começo do livro até meados desse livro, capítulo 11, 12, ele está nesse local estudando os personagens. Depois ele vai para Campo da Paz, onde vai estudar o caso de
de vivências muito importantes, de famílias importantes, em Campo da Paz, que é um distrito de nosso lar, bem mais próximo da região das trevas, onde ele vai trazer lições fantásticas. Mas essa do Joel é muito marcante porque prova o quanto ele deixou, por distração pessoal, deixou de focar em direção ao outro. O ide e praticai, o ide e exemplificai, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Deixou de ser a luz do mundo para o próximo e consumiu a luz própria dentro de si. Quantos exemplos temos aí de médiuns que se perderam? Quantos exemplos temos de pessoas que se perderam no uso do poder, no exercício precário da autoridade, na má administração do dinheiro, na má administração das forças físicas e genésicas para a constituição e manutenção da família? Forças que nos pedem uma revisão para que a gente possa exercer o eu quero, o eu posso, o eu devo da melhor maneira possível. E quando as coisas acontecem assim, a gente vai descobrindo o quanto é necessário a gente administrar melhor a nós mesmos. O Evangelho segundo o Espiritismo tem como máxima a questão da transformação interior. E isso, desde sempre, foi um recurso fundamental para o chamado do ser ao domínio de si mesmo. Lá no oráculo de Delfos, que ficava lá na cidade, lá no alto da montanha, o oráculo, aquele espaço consagrado à sabedoria e ao contato com as forças superiores, no pórtico do oráculo estava escrito essa frase que Sócrates adotou para a sua própria filosofia: conhece-te a ti mesmo. O oráculo de Delfos ficava em cima de duas divisões, duas falhas geográficas, geológicas, por onde a terra tremia. E quando por ali as forças se movimentavam, subia o enxofre que era próprio era um odor próprio desse encontro das placas tectônicas na Grécia antiga, e esse odor atingia o pensamento das chamadas pitonisas, que nada mais eram do que médiums, pessoas sensitivas, porque o odor subia para o oráculo e nem todo mundo ficava meio tonto. Elas ficavam em transe e durante o período de transe elas comunicavam àqueles que ali visitavam os princípios da sabedoria nessa conexão mundo material e mundo espiritual. Então, isso, de todo o sempre, foi sempre motivo das grandes filosofias da história da humanidade. Sun Tzu, aquele que escreveu o livro sobre a guerra, né, o homem da guerra, né, ele dizia algo muito interessante, que quem conhece o inimigo, no caso dele, ele estava preparando a pessoa para enfrentar a batalha, a arte da guerra. Nesse livro, A Arte da Guerra, Sun Tzu escreveu: quem conhece o inimigo tem vantagem sobre ele. Claro, se eu sei quais são as estratégias que o meu inimigo tem para tentar me pegar, eu tenho vantagem sobre ele. Então diz Sun Tzu: quem conhece o inimigo tem vantagem sobre ele, tem domínio sobre ele. Mas quem conhece a si mesmo não tem inimigos. Então, a grande jogada da retórica de Sun Tzu é exatamente essa. Nós somos o nosso pior inimigo, gente. Nós temos condições de destruir a nossa vida por escolhas mal feitas. Mas, sob o olhar da Boa Nova, nós podemos afirmar que somos os nossos melhores amigos também. Porque por uma escolha, por uma atitude, nós podemos salvar a nossa encarnação. E podemos mudar o rumo do nosso destino. Por isso que cabe a nós, através do autoconhecimento, deixar aflorar todas as nossas habilidades, as nossas possibilidades, as nossas competências, os nossos carismas, para que através deles a gente pegue e faça desta a melhor encarnação que podemos ter. É nesse sentido que a gente gostaria de refletir sobre esse espírita da atualidade, o homem espírita da atualidade. Ora, as circunstâncias estão contrárias e negativas a praticamente todos os seres humanos.
Estamos vivendo um momento pandêmico terrível. Mas como diz Viktor Frankl, aquele nobre trabalhador do bem, que criou a logoterapia, ou a psicologia do sentido da vida, depois de sobreviver a 3 campos de concentração, para onde fora levado pelos nazistas. Se eu não posso mudar as circunstâncias, então resta-me apenas a possibilidade de mudar a mim mesmo. Ora, se as circunstâncias estão fora do nosso alcance, então eu vou mudar a mim mesmo. Eu vou mexer comigo para entregar ao mundo o melhor de mim. E nesse esforço, diz André Luiz, eu posso talvez não tocar as estrelas, mas certamente, na minha jornada, eu vou cultivar algumas flores ao longo do meu caminho. As estrelas eu deixo para o alto, eu deixo para quem é mais evoluído do que eu. Eu não quero abandonar a possibilidade de um bom trabalho. Não quero abandonar a possibilidade de semear algumas flores. Trabalhar com a semeadura. O semeador saiu a semear. Parábola fantástica do movimento, dessa nossa nova identidade do Evangelho, que é sair para oferecer o que a gente tem de melhor. Seja o nosso silêncio, seja o nosso passe, seja a nossa prece, seja a nossa presença. De qualquer maneira, nós estamos trabalhando para sermos melhores a cada dia. Aí nós estaremos semeando tempos melhores, semeando essas flores e frutos ao longo da jornada, conforme diz o Espírito André Luiz. Eu gosto muito de uma música que o Gilberto Gil fez. Gilberto Gil, às vezes, ele acerta de maneira muito precisa em algumas das suas frases enxutas para explicar as forças da vida. Na música Drão, que ele compôs para a ex-esposa dele, a Sandra, ele fala assim: o amor é como um grão, morre, nasce trigo, vive, morre pão. É tão enxuta a frase, quanto tão infinita é a sua grandeza. O amor é como um grão. O grão vai para o fundo da terra, some, desaparece, e vira possibilidade de vida. E quando ele brota de novo, brota como trigo. O amor é como um grão. Morre, nasce trigo. O trigo cresce e fica na possibilidade da colheita, no período da colheita, ele é colhido para virar a farinha que vai se transformar no pão, que vai descedentar um pouco da fome de muita gente. É assim a nossa vida. Deveríamos ter como ideal isso, chegarmos lá no fim da jornada, na certeza de que nossas obras, nossos silêncios, nossa simplicidade, nossos esforços foram semeando possibilidades frutíferas na vida das pessoas. E quando chegar o período dos tempos invernais, em que geralmente ficamos recolhidos em casa debaixo da coberta, a gente vai lá para os porões, lá para os celeiros da alma, para ver o que nós cultivamos ao longo do verão, da vida, da primavera, da existência e do outono, da multiplicação das forças nos tempos da maturidade. Tudo que foi semeado está guardado lá, nos nossos celeiros individuais. Velhice feliz é aquela daquele que, quando abre os seus celeiros particulares, encontra muita coisa semeada. E aí ele pode morrer em paz, porque ele está com a consciência tranquila de que cumpriu o seu dever com o senso de caridade aflorado. É assim que nós queremos nos portar hoje para colher os frutos no futuro. Só que Deus é tão bom que Ele já permite que nós possamos colher algumas coisas agora, para nos estimular ao longo da jornada. E é assim que é, e é assim que deve ser. O futuro se faz presente através da implantação da consciência espírita no nosso sentir e no nosso pensar e no nosso agir. Eu agradeço a oportunidade de refletir com os companheiros do Paulo Ortiz nesses 100 anos de celebração de uma casa que já acendeu luzes que a gente não consegue dimensionar o alcance para tantas pessoas. Obrigado pela oportunidade e que Deus nos inspire e que Jesus nos acompanhe, nos ajudando sempre, já que estamos a serviço dele pela construção de um mundo regenerado. Muita paz.
Carlos, nós que agradecemos a você pelas palavras muito claras, palavras muito lúcidas a respeito da nossa posição no mundo, e que essas palavras possam calar fundo nas nossas mentes e nos nossos corações, para que a gente possa transformá-las em ação no dia de amanhã, né? Eu gostaria de aproveitar esse momento, divulgar também a próxima palestra, no próximo dia 27/4, né? Em abril, dia 27 de abril, com o nosso amigo, nosso companheiro João Luiz do Nascimento, da de Cachoeira Paulista, né? Eu só preparei o terreno para o João Luiz, viu? Só preparei o terreno para o João Luiz arrasar. Você levantou a bola para ele bater de primeira, certo? Exatamente. E o tema do João Luiz é a ação espírita na transformação do mundo. Então, nós temos o homem espírita do século XXI e a sua transformação, né? A sua ação na transformação do mundo. Isso. Carlos, novamente, muito obrigado. Palavras realmente de muita profundidade. E eu gostaria de convidar todos agora para que a gente pudesse, agradecendo ao Carlos, encerrar a nossa reunião, que realmente foi de um brilhantismo gigantesco. Novamente, nosso muito obrigado. E eu convido a todos a que possamos acalmar os nossos pensamentos, aproveitar esses instantes de comunhão com Deus, com os nossos anjos da guarda, com os nossos amigos espirituais, e agradecer por tudo o que recebemos nessa noite. Agradecer do fundo dos nossos corações por lições tão preciosas, pedindo a Deus que permita que nós possamos mantê-las sempre nos arquivos das nossas almas, e que nós tenhamos condições de colocar em prática tudo o que aprendemos no dia de hoje. Gostaria também, nesse instante, de pedir a Deus e a Jesus, neste momento, nesse instante em que o mundo passa por um período tão difícil de sua história, que as suas bênçãos possam se derramar sobre a terra, sobre todos aqueles que sofrem. Sofrem por problemas materiais, por problemas espirituais, sofrem pela pandemia, sofrem pelo desespero, sofrem pelo suicídio, por todos aqueles, Senhor, que neste momento passam por dificuldades. E pedimos também por todos aqueles que aceitaram a tarefa ou a missão de cuidar de alguém, de amparar o próximo, de se dedicar à vida de outra pessoa. Queremos também pedir para que mantenha sempre sob tua luz o nosso irmão Carlos Abranches, que em outras oportunidades ele possa continuar nos trazendo lições tão preciosas. Pedimos pela nossa casa, pelos seus 100 anos, para que ela possa continuar sempre espalhando suas luzes e acolhendo a todos os que precisam. Por fim, Senhor, nós pedimos por nós mesmos, para que nós possamos ter condições de estar no teu caminho, estar sempre junto a ti, mas principalmente estar junto a quem precisa, exercendo o nosso papel no mundo. Senhor, nos ampara hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigado. Obrigada, Carlos. Muito joia. Obrigado, gente. Obrigado por tudo, hein? Pela oportunidade do trabalho. Não, foi muito legal. Realmente, palestra muito